A chuva batia suavemente contra as janelas do sótão, criando uma melodia que parecia sussurrar segredos antigos. Eu estava lá, em meio a caixas empoeiradas e móveis cobertos por lençóis brancos, organizando as coisas da minha avó. Ela havia partido há algumas semanas, e a tarefa de cuidar de suas coisas era ao mesmo tempo dolorosa e nostálgica. Cada objeto contava uma história: o vestido de noiva delicadamente guardado, as fotos desbotadas de festas de família, os livros de receitas com suas anotações à mão. Foi quando me deparei com uma pequena caixa de madeira entalhada, escondida no fundo de um baú antigo. Ela era simples, mas havia algo nela que chamou minha atenção. Um cadeado enferrujado a mantinha fechada e por um momento pensei em deixá-la ali intacta, como um mistério que minha avó havia escolhido levar consigo. Mas a curiosidade falou mais alto. Em uma das caixas ao lado, encontrei um envelope amarelado com meu nome escrito na frente, na caligrafia delicada e familiar da minha avó. Minhas mãos tremiam ao abri-lo. Dentro, havia uma chave pequena e uma carta. A carta começava assim: Querida neta, se você está lendo isso, é porque eu já não estou mais aqui. Há segredos que carreguei por toda a vida, e agora é hora de você conhecer a verdade. Não foi fácil guardar isso, mas acreditei que era o melhor a fazer. A chave que está com você abre a caixa de madeira. Dentro dela você encontrará pistas para entender o que aconteceu e por que tomei as decisões que tomei. Por favor, seja gentil com o que descobrir. Eu te amo, sempre te amei, e espero que um dia você possa me perdoar. O coração batia forte no meu peito enquanto eu encaixava a chave no cadeado. A caixa abriu com um rangido suave, revelando um diário antigo e algumas fotografias desbotadas. O diário tinha a capa de couro gasto e, ao abri-lo, vi a caligrafia da minha avó preenchendo as páginas com palavras que pareciam carregar o peso de décadas. As primeiras entradas falavam de um amor proibido, de noites secretas e promessas feitas sob as estrelas. Ela mencionava um homem chamado Eduardo, alguém que não era meu avô. As palavras eram cheias de paixão e dor, como se cada linha tivesse sido escrita com lágrimas. Eduardo me fez prometer que fugiríamos juntos. Ele dizia que o amor era mais forte do que qualquer coisa, mas eu não sabia o preço que teríamos que pagar. A voz da minha avó ecoava em minha mente enquanto eu lia, como se ela estivesse ali, ao meu lado, contando sua história. Mas o que havia acontecido? Por que ela nunca falou sobre isso? E por que ela sentia que precisava esconder tudo isso de mim, de todos nós? A carta e o diário eram apenas o começo. Eu sabia que havia mais, muito mais, e que essa descoberta era apenas a ponta de um iceberg que poderia mudar tudo o que eu sabia sobre minha família. Com o diário em mãos e as fotografias espalhadas ao meu redor, senti que estava prestes a embarcar em uma jornada que iria mexer com as fundações da minha vida. E de alguma forma, eu sabia que nada seria o mesmo depois daquela tarde chuvosa no sótão. A chuva continuava a cair lá fora, mas eu mal percebia. Meus dedos tremiam enquanto segurava o diário da minha avó, suas páginas amareladas cheias de segredos que ela havia guardado por tanto tempo. A carta que encontrei na caixa de madeira me guiou até ali, mas agora era o diário que segurava as respostas. Sentei-me no chão do sótão, apoiada contra uma velha estante de livros, e abri o diário na primeira página. A caligrafia da minha avó era elegante, mas as palavras pareciam ter sido escritas às pressas, como se ela precisasse desabafar antes que a dor a consumisse. Querido diário, hoje conheci alguém que mudou tudo. Seu nome é Eduardo, e ele veio como uma brisa fresca em meio ao calor opressivo desta cidade pequena. Ele não é como os outros homens daqui. Ele sonha alto, fala de lugares distantes e de um futuro que parece tão brilhante quanto as estrelas que observamos juntos. Eu lia cada palavra com atenção, imaginando minha avó jovem, cheia de vida e esperança, apaixonada por um homem que prometia um mundo de possibilidades. As entradas seguintes descreviam encontros secretos, cartas trocadas às escondidas e planos de fugir juntos para uma cidade grande, onde poderiam começar uma nova vida longe das expectativas e julgamentos da família. Mas então, algo mudou. Querido diário, estou com medo. Eduardo está cada vez mais impaciente. Ele diz que não podemos esperar mais, que precisamos partir antes que alguém descubra nossos planos. Eu quero ir com ele, mas há algo que ele não sabe. Algo que eu não posso contar. Meu irmão, João, descobriu sobre nós. Ele disse que Eduardo não é bem-vindo nesta família, e que se eu fugir, estarei morta para todos. Eu não sei o que fazer. A voz da minha avó parecia ecoar em minha mente, cheia de angústia e indecisão. Eu podia sentir o peso daquela escolha, como se estivesse vivendo aqueles momentos ao lado dela. As páginas seguintes descreviam a noite da fuga, uma noite que mudaria tudo. Querido diário, esta pode ser a última vez que escrevo para você.
Eduardo e eu combinamos de nos encontrar à meia-noite na estação de trem. Ele disse que já comprou as passagens e que nada pode nos separar agora. Mas eu tenho tanto medo. Medo de deixar minha família, medo do que João pode fazer, medo de que Eduardo não entenda o que estou sacrificando por ele. Rezo para que esta seja a decisão certa. Aqui, o diário ficava em silêncio por algumas páginas. Havia uma mancha na página seguinte, como se uma lágrima tivesse caído sobre o papel. Quando a escrita retornava, a caligrafia estava trêmula, quase ilegível. Querido diário, algo terrível aconteceu. Eduardo, ele não veio. Esperei na estação até o amanhecer, mas ele nunca apareceu. Quando voltei para casa, João estava lá, com um olhar que me fez gelar até a alma. Ele não disse uma palavra, apenas me entregou uma carta. Era de Eduardo. Ele escreveu que havia mudado de ideia, que não poderia me levar com ele. Mas eu não acredito nisso. Algo está errado, muito errado. Minha respiração ficou presa enquanto eu lia. O que havia acontecido com Eduardo? Por que ele não apareceu? E o que o irmão da minha avó tinha a ver com tudo isso? As últimas entradas do diário eram as mais dolorosas. Querido diário, hoje casei-me com Antônio. Ele é um bom homem, mas meu coração pertence a outro. Eduardo nunca mais foi visto, e João insiste que devo seguir em frente. Mas como posso seguir em frente quando uma parte de mim está perdida para sempre? Prometi a mim mesma que nunca falaria sobre isso novamente, mas escrevo aqui para que um dia talvez alguém descubra a verdade. Fechei o diário com cuidado, sentindo o peso das palavras da minha avó em meu peito. Havia tantas perguntas sem resposta. O que realmente aconteceu com Eduardo? Por que ele desapareceu? E por que minha avó nunca contou essa história para ninguém? Olhei para as fotografias que estavam na caixa de madeira. Uma delas mostrava minha avó jovem, sorrindo ao lado de um homem alto e de olhar intenso. Eduardo, eu presumi. No verso da foto estava escrito: sempre te amei, mesmo que de longe. Naquele momento eu sabia que não poderia parar ali. A história da minha avó e de Eduardo era mais do que um segredo de família. Era um mistério que precisava ser resolvido. E eu estava determinada a descobrir a verdade, não importasse o que isso custasse. Com o diário em mãos e o coração pesado, desci do sótão, pronta para enfrentar o passado que minha avó havia deixado para trás. O diário da minha avó havia me deixado com mais perguntas do que respostas, mas uma coisa era clara: Eduardo era a chave para entender o que realmente aconteceu naquela noite fatídica. Decidi que precisava descobrir mais sobre ele, quem ele era, por que desapareceu e o que o irmão da minha avó, João, tinha a ver com tudo isso. A primeira pista veio de uma fotografia que encontrei na caixa de madeira. Era uma imagem desbotada, mas ainda nítida o suficiente para mostrar minha avó jovem, com um vestido claro, ao lado de um homem alto e de olhar intenso. Ele tinha um sorriso confiante, quase desafiador, e segurava a mão da minha avó com uma ternura que transparecia mesmo através da foto antiga. No verso estava escrito: sempre te amei mesmo que de longe. E Eduardo. Decidi começar minha investigação na própria cidade. Era um lugar pequeno, onde todos conheciam todos, e os mais velhos guardavam histórias que os jovens nem imaginavam. Fui até o Mercado Central, onde Dona Marta, uma amiga de longa data da minha avó, ainda trabalhava em sua loja de tecidos. Dona Marta era uma senhora de cabelos grisalhos e olhos astutos, que parecia saber tudo sobre todos. Quando mencionei o nome de Eduardo, vi seu rosto se contrair levemente, como se eu tivesse tocado em uma ferida antiga. Eduardo. Ela repetiu, como se estivesse saboreando a palavra. Faz tanto tempo que não ouço esse nome. Ele era um homem encantador, mas complicado. Complicado como? Perguntei, tentando disfarçar a ansiedade na minha voz. Dona Marta suspirou, olhando para o lado como se temesse que alguém pudesse ouvir nossa conversa. Ele veio de fora, dizia que queria começar uma nova vida aqui. Todos sabiam que ele e sua avó tinham um caso, mas ninguém falava sobre isso abertamente. Seu irmão João não aprovava. Ele era muito protetor com a família, e Eduardo, bem, ele não era bem-vindo. O que aconteceu com ele? Perguntei, segurando a foto com as mãos trêmulas. Dona Marta hesitou, como se estivesse lutando consigo mesma para decidir o quanto poderia me contar. Na noite em que ele e sua avó planejavam fugir, algo aconteceu. Eduardo desapareceu. Ninguém nunca soube ao certo o que houve, mas há rumores. Rumores? Ela baixou a voz ainda mais, quase sussurrando. Alguns dizem que João o confrontou. Outros falam de uma briga, de um acidente. Mas a verdade é que Eduardo nunca mais foi visto. Sua avó nunca foi a mesma depois daquela noite. Ela se casou com seu avô pouco tempo depois, mas sempre parecia distante, como se parte dela tivesse ficado para trás.
As palavras de Dona Marta ecoaram em minha mente enquanto eu caminhava de volta para casa. O que realmente aconteceu naquela noite? João, o irmão da minha avó, era conhecido por seu temperamento forte e sua lealdade inabalável à família. Será que ele foi capaz de fazer algo drástico para proteger a reputação da família? Decidi então visitar o local onde Eduardo e minha avó planejavam se encontrar, a antiga estação de trem, que ainda existia, embora estivesse abandonada há décadas. O prédio estava em ruínas, com paredes descascadas e vidros quebrados, mas ainda era possível imaginar como devia ter sido naquela época. Fiquei parada no meio da plataforma vazia, tentando visualizar a cena, minha avó esperando ansiosamente, olhando para o relógio, enquanto a meia-noite se aproximava. Eduardo nunca apareceu. O que ele teria sentido ao escrever aquela carta, dizendo que não poderia levá-la com ele? Será que ele realmente mudou de ideia ou algo, ou alguém, o impediu? Enquanto eu me preparava para ir embora, algo brilhou no chão, entre as tábuas podres da plataforma. Era uma pequena corrente de metal enferrujada pelo tempo. Ao me abaixar para pegá-la, vi que era um pingente em forma de coração com as iniciais IM gravadas. Eduardo e Maria, o nome da minha avó. Segurei o pingente com cuidado, sentindo o peso da história que ele carregava. Aquilo não era apenas um objeto perdido, era uma prova de que o amor entre eles tinha sido real, e que algo terrível havia acontecido para separá-los. Com o pingente no bolso e o diário da minha avó em mãos, eu sabia que estava mais perto da verdade. Mas também sabia que cada resposta traria novas perguntas, e que o passado que eu estava desenterrando poderia mudar tudo o que eu pensava saber sobre minha família. O pingente com as iniciais IM era mais do que um simples objeto, era uma peça crucial do quebra-cabeça que eu estava montando. Segurei-o em minha mão, sentindo a superfície áspera e enferrujada, enquanto refletia sobre tudo o que havia descoberto até então. Eduardo e minha avó tinham um amor proibido, um amor que foi interrompido de maneira abrupta e misteriosa. Agora, eu precisava descobrir o que realmente aconteceu naquela noite. Decidi que era hora de confrontar o passado de frente. A próxima etapa da minha investigação me levou até a casa de João, o irmão da minha avó. Ele ainda vivia na mesma casa onde cresceram, uma construção antiga e imponente que parecia carregar o peso de décadas de segredos. João era um homem idoso agora, com cabelos grisalhos e um olhar severo que não perdeu a intensidade com o passar dos anos. Quando bati à sua porta, ele me recebeu com uma mistura de surpresa e desconfiança. "O que te traz aqui, menina?" ele perguntou, cruzando os braços. "Preciso falar com você sobre Eduardo", respondi sem rodeios. O nome teve o efeito de uma bomba. O rosto de João se contraiu, e por um momento ele pareceu hesitar entre me expulsar ou me convidar para entrar. Por fim, ele abriu a porta e me fez um gesto para que eu entrasse. A casa era escura e silenciosa, com móveis antigos e pesados que pareciam não ter sido movidos há décadas. João me levou até a sala de estar, onde nos sentamos em cadeiras desconfortáveis, encarando um ao outro em um silêncio tenso. "O que você sabe sobre Eduardo?" ele finalmente perguntou, evitando meu olhar. "Sei que ele e a vovó estavam apaixonados", respondi. "Sei que eles planejavam fugir juntos, mas algo aconteceu naquela noite. Algo que fez Eduardo desaparecer." João suspirou profundamente, como se estivesse carregando um peso enorme. Sua avó nunca deveria ter se envolvido com ele. Eduardo era um estrangeiro, um forasteiro. Ele não entendia nossa família, nossas tradições. Ele só traria problemas. "Então você o confrontou", eu disse, mais uma afirmação do que uma pergunta. João olhou para mim, e pela primeira vez, vi uma sombra de dor em seus olhos. "Eu só queria proteger minha irmã. Ela era jovem e ingênua. Eduardo a estava levando para um caminho perigoso. Eu tentei avisá-lo, mas ele não quis ouvir." "O que aconteceu, tio João?" perguntei, minha voz tremendo. Ele fechou os olhos por um momento, como se estivesse revivendo a cena em sua mente. "Naquela noite, eu fui até a estação de trem. Eduardo estava lá, esperando por ela. Nós discutimos e as coisas saíram do controle. Ele me atacou e eu me defendi. Foi um acidente, mas ele caiu. Ele caiu nos trilhos. Meu coração parou por um instante." "Ele morreu?" João abriu os olhos e olhou diretamente para mim. "Eu não sei. Quando eu olhei, ele não estava mais lá. Eu jurei para mim mesmo que nunca falaria sobre isso, mas agora você sabe a verdade." As palavras de João ecoaram em minha mente, pesadas e dolorosas. Eduardo havia sido vítima de um acidente, mas o que aconteceu com ele depois? Ele sobreviveu? E se sim, por que nunca mais foi visto? "Por que você nunca contou isso para a vovó?" perguntei,
sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Ela nunca poderia saber, ele respondeu, sua voz cheia de remorso. Eu a amava demais para colocar esse peso sobre ela. Ela já sofria o suficiente. Saí da casa de João com o coração pesado. A verdade era mais dolorosa do que eu imaginava, mas ainda havia uma peça faltando no quebra-cabeça. O que aconteceu com Eduardo depois daquela noite? Decidi então visitar o cemitério da cidade, onde muitos dos antigos moradores estavam enterrados. Se Eduardo havia morrido naquela noite, talvez houvesse um túmulo com seu nome. Depois de horas procurando, encontrei o que procurava, uma lápide simples com o nome Eduardo Almeida gravado. A data de morte correspondia ao ano em que ele desapareceu, mas algo não fazia sentido. Se Eduardo havia morrido naquela noite, por que ninguém falou sobre isso? Por que minha avó nunca soube? Foi então que percebi que a lápide não tinha uma data de nascimento, apenas a data de morte. E no canto inferior, quase imperceptível, estava escrito, desaparecido, mas nunca esquecido. Eduardo não estava realmente enterrado ali. A lápide era apenas um memorial, um tributo a um homem que desapareceu sem deixar vestígios. Com o coração apertado, voltei para casa, carregando o peso da verdade que havia descoberto. A história da minha avó e de Eduardo era mais trágica do que eu imaginava, e agora eu precisava decidir o que fazer com esse conhecimento. A verdade sobre Eduardo e o papel de João naquela noite fatídica pesava sobre mim como uma sombra. Eu havia descoberto segredos que mudaram completamente minha visão da família, da minha avó e de mim mesma. Agora precisava decidir o que fazer com esse conhecimento. Voltei para a casa da minha avó, onde tudo havia começado. O sótão, outrora cheio de mistérios, agora parecia um lugar de reflexão. Sentei-me no chão, com o diário da minha avó em uma mão e o pingente de Eduardo na outra. As palavras dela ecoavam em minha mente, cheias de amor, dor e arrependimento. Querida neta, se você está lendo isso, é porque eu já não estou mais aqui. Há segredos que carreguei por toda a vida, e agora é hora de você conhecer a verdade. A verdade era dolorosa, mas também libertadora. Minha avó havia vivido uma vida de sacrifícios, carregando o peso de um amor perdido e de escolhas difíceis. Ela nunca soube o que realmente aconteceu com Eduardo, e talvez fosse melhor assim. João, embora tenha agido de maneira errada, o fez por amor e proteção à família. E Eduardo? Eduardo era um homem que amou intensamente, mas cujo destino foi tragicamente interrompido. Decidi que era hora de honrar a memória de todos eles. Escrevi uma nova carta contando a história completa, e a coloquei na mesma caixa de madeira onde encontrei o diário. Juntei as fotografias, o pingente e as páginas do diário, criando um memorial para aqueles que viveram e amaram antes de mim. No final da carta escrevi: Querida vovó, agora eu entendo. Você carregou tanto em silêncio, mas seu amor e sua força nunca foram esquecidos. Eduardo também vive em suas memórias, assim como João, que fez o que achou ser certo para proteger você. Aprendi que o passado pode ser pesado, mas também nos ensina sobre resiliência, perdão e o poder do amor. Prometo honrar sua história e seguir em frente, levando comigo as lições que você me deixou. Com todo o meu amor, sua neta. Fechei a caixa e a coloquei de volta no sótão, sabendo que um dia, talvez, outra pessoa encontraria aquelas histórias e aprenderia com elas. Nos dias seguintes, senti uma paz que não conhecia antes. O passado não era mais uma sombra assustadora, mas uma lição de vida. Minha avó havia enfrentado desafios imensos, mas nunca deixou de amar ou de seguir em frente. E eu faria o mesmo. Visitei o túmulo de Eduardo no cemitério, levando flores e uma cópia da carta que escrevi. Fiquei ali por um momento em silêncio, agradecendo por ele ter amado minha avó da maneira que amou. Ele pode ter desaparecido, mas seu legado de amor e coragem nunca seria esquecido. Por fim, voltei para a casa de João. Desta vez, não fui em busca de respostas, mas para oferecer perdão. Ele me recebeu com um olhar cansado, mas cheio de esperança. Eu entendo agora, tio João, eu disse, segurando suas mãos. Você fez o que achou ser certo. E eu não guardo rancor. Ele não disse nada, mas seus olhos se encheram de lágrimas. Naquele momento, senti que uma ferida antiga havia começado a cicatrizar. Ao sair de sua casa, senti uma leveza que não conhecia há muito tempo. O passado não precisava mais me definir. Eu poderia carregar as histórias da minha família comigo, honrando-as, mas também seguindo meu próprio caminho. E assim, fechei esse capítulo da minha vida, sabendo que o amor, a dor e as escolhas daqueles que vieram antes de mim haviam me moldado, mas não me limitariam. Eu era a guardiã de suas histórias, mas também a autora da minha própria jornada.
Com o coração cheio de gratidão e esperança, dei o primeiro passo em direção ao futuro, levando comigo o legado do passado e a certeza de que, assim como minha avó, eu também poderia superar qualquer desafio que a vida colocasse no meu caminho.